Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, a professora passou até batom para dar aula. Pois é, hoje eu acordei assim inspirada. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula, a segunda aula deste canal do YouTube. A primeira já está no ar, nós falamos sobre língua e linguagem. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui, tá? Porque hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos linguísticos. E o tema desta aula é de extrema importância, não apenas para as provas, porque é claro que cai, mas principalmente para a sua vida, tá? O que nós vamos estudar hoje, você tem que lembrar para sempre. Vamos falar sobre norma padrão e variação linguística, dois conceitos bastante importantes. E no final da aula nós também vamos discutir sobre o preconceito linguístico. Então fique ligado porque nós vamos conversar sobre muitos temas de grande relevância, tudo bem? Pessoal, eu coloquei aqui em vermelho uma frase para nós iniciarmos esta aula. A língua é viva. Isso é algo que todos nós, falantes, devemos saber. A língua é viva. Assim como nós, ela tem uma grande capacidade de transformação e de adaptação. O português que nós falamos hoje não é o mesmo que nós falávamos há séculos. A língua que nós usamos hoje passou por grandes transformações ao longo da história. E a língua não é viva apenas por causa das transformações históricas, mas também porque ela muda de contexto para contexto. Na última aula em que nós discutimos sobre língua e linguagem, eu comentei com vocês que nós nos comunicamos de formas diferentes, dependendo do contexto em que estamos inseridos. Nós não falamos com o nosso amigo da mesma maneira que falamos com um professor, por exemplo. A nossa linguagem muda, certo? Então, a língua é viva, ela se transforma e ela se adapta, tudo bem? Pessoal, o primeiro conceito que nós vamos discutir nesta aula é o de norma padrão. A norma padrão, caso você não tenha assistido ao meu último vídeo ou caso você não se lembre, é o conjunto de normas estabelecidas pela gramática da língua. Toda vez que eu uso a língua em conformidade com a gramática, eu estou fazendo uso da norma padrão, ok? E, além disso, tem um detalhe muito importante que nós todos precisamos saber sobre a norma padrão. A norma padrão é usada em situações formais. Eu acho que a luz está batendo bem aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas aqui está escrito formais. Como assim formais, professora? Gente, a norma padrão é chamada por muitos de português correto, português bonito. Sabe aquelas pessoas que você ouve a pessoa falar e você fala, nossa, como ela tem conhecimento, como ela fala bem, como ela usa os aspectos gramaticais corretamente? Isso é a norma padrão. E vou dar exemplos de situações em que ela é usada. Em provas, sempre, você chega no Enem, você chega no vestibular. A sua redação tem que ser escrita em conformidade com a norma padrão ou norma culta, ela também recebe esse outro nome. Outro contexto, em aula, em sala de aula, eu, como professora, estou me comunicando com você por meio da norma padrão, porque nós estamos em um contexto formal, nós estamos em uma aula, certo? Outros casos também, jornais, telejornais, os jornalistas sempre vão fazer uso também da norma padrão. Então, nesses contextos em que a formalidade, o grau de formalidade é maior, sigam a norma padrão, tudo bem? Entrevistas de emprego, mesma coisa, norma padrão sempre. Ok, professora, então quando eu falo bonito, usando a gramática, em situações formais, eu uso a norma padrão. Sim.
Mas lembram que eu falei para vocês que a língua muda, que nós nos comunicamos de formas diferentes, dependendo do contexto, dependendo da pessoa com quem nós estamos falando? Pois bem, daí surge a variação linguística. Variação quer dizer o quê? Que varia. Se é variação linguística, o que é que está variando? Isso, muito bem, você respondeu, a língua está variando. O conceito que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte: variação linguística. Variações que a língua apresenta de acordo com as situações em que é empregada. Você chega na escola para conversar com seu amigo e você chega assim: e aí, mano, beleza? Tudo susso? Tudo certo? Você vai falar com o seu professor, você fala: bom dia, professor, tudo bem? Percebam a mudança, a variação de um contexto para o outro? Você está em um almoço com a sua família ou com pessoas muito especiais para você. Você está tranquilo, está relaxado, vai falar descontraidamente. Você vai para uma entrevista de emprego, o seu provável futuro chefe está te avaliando, você estará tenso, você vai usar um vocabulário um pouco mais culto. Então, isso é variação linguística, conceito básico, tá? Agora, para entender um pouquinho melhor variação linguística, eu vou pedir que vocês pensem no universo da Marvel. Eu adoro os filmes da Marvel. Doutor Estranho, a série do Loki também é muito boa. Por que eu estou citando essas duas obras? Porque, tanto em Doutor Estranho quanto em Loki, a Marvel aborda um conceito chamado multiverso, que é basicamente assim: um personagem tem várias variantes em universos diferentes. Então é como se existissem várias cópias do personagem em universos diferentes, em contextos diferentes. Essas cópias são chamadas de variantes. Na língua portuguesa, nós também usamos o termo variantes. Para a linguística, existem 3 tipos de variantes linguísticas e eu vou explicar cada um deles para você. Você vai ver que é muito simples. Vamos lá. Variantes nacionais. Nacionais, lembre-se de nacionalidade, ou seja, variantes nacionais são as variantes da língua de país para país. Como exemplo, eu coloquei o português do Brasil e o português de Portugal. Lembrando que a língua portuguesa é falada em muitos países, tá? Moçambique, Angola. Eu coloquei esses 2 exemplos porque são os clássicos para nós brasileiros, tá? Então, aqui no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. Em Portugal, também se fala a língua portuguesa, mas quem já viajou para Portugal ou já teve a oportunidade de interagir com o português, sabe que as 2 línguas são diferentes, ou seja, são 2 variantes da língua portuguesa, a variante brasileira e a variante portuguesa. O que muda de uma variante para outra? Vocabulário, sotaque, muita coisa é diferente, mas a língua é a mesma, certo? Ela apenas se transforma, se adapta a esses diferentes contextos, certo? Segundo caso, segunda variante linguística, a variante regional. Quando eu falo em variante regional, eu estou falando de região para região. Coloquei aqui um exemplo que é bem clássico. A palavra, aliás, as palavras macaxeira, mandioca e aipim. No Ceará, fala-se macaxeira. Tem alguém do Ceará assistindo? Se tiver, deixa nos comentários. Em São Paulo e aqui no Paraná, onde eu moro, nós falamos mandioca. E lá no Rio de Janeiro, fala-se aipim. Caso tenha algum carioca por aqui, por favor, também manifeste-se nos comentários. Então veja, nós todos estamos falando a língua portuguesa, só que de uma região para outra, de um estado para o outro, já deu uma diferença bem grande no vocabulário.
Professora, quando você fala em variantes regionais, variação linguística regional, é apenas o vocabulário que muda? Não. Nós temos mudanças também no sotaque. Eu moro aqui no norte do Paraná. No norte do Paraná, nós usamos o R retroflexo, que é um R bem puxado. Então, nós falamos porta, norte, aberta. No Rio de Janeiro, o R já é diferente. Eles falam porta, aberta, certo? Em outras regiões do Brasil, a gente tem um R um pouco mais rápido, que é porta, aberta. Vejam, a pronúncia mudou, o sotaque é diferente, mas é a mesma língua, que varia de região para região. Professora, ok, varia de país para país, de região para região. Acabou? Não, tem mais uma. A língua também passa por variação sociocultural, ou seja, ela muda também de falante para falante. Eu coloquei aqui um exemplo que é cefaleia e dor de cabeça. Em geral, os médicos, as pessoas que têm mais contato com a medicina, tendem a falar cefaleia, principalmente quando estão entre médicos conversando. Nós que não temos formação na área, que não exercemos essa profissão, falamos dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça. Então veja que de um grupo social para o outro já mudou. As variantes socioculturais são influenciadas por profissões, por regiões também, pela idade. Os adolescentes, por exemplo, se comunicam de forma diferente dos adultos, certo? Por sexo, as mulheres se comunicam com as mulheres de uma forma diferente daquela que os homens se comunicam com os homens. Em geral, as mulheres, quando encontram uma amiga na rua, cumprimentam assim: oi, amiga, tudo bem? Quanto tempo? Como você tá? Os homens não. Os homens, quando eles encontram um amigo na rua, fulano, tudo bem com você? Então, veja, de um sexo para o outro, já mudou a forma de comunicação. E muda também de acordo com o grau de escolaridade da pessoa. Vocês, com certeza, conhecem alguém que estuda muito, que está em contato frequente com a norma padrão, que é usada em livros, em salas de aula. Então, a pessoa tem uma linguagem um pouco mais polida, ela segue um pouco mais a gramática. Por outro lado, quando a pessoa tem um grau de escolaridade mais baixo, não teve tanto contato com a norma padrão, ela vai cometer mais desvios. Então, isso é um exemplo de variante sociocultural, certo? Então, o último conceito que eu coloquei aqui para vocês neste quadro é o seguinte: adequado e inadequado. Pessoal, como eu falei para vocês, a língua é viva, a língua se transforma, a língua se adapta. A língua muda de acordo com a necessidade dos falantes. Nós precisamos usá-la de formas diferentes, em contextos diferentes. É uma necessidade nossa, para a nossa comunicação. Então, eu não vou falar em certo e errado. Eu vou falar em adequado e inadequado. Por exemplo, é adequado eu chegar no meu namorado ou na minha namorada e chamá-lo de excelentíssimo senhor? Não. É adequado eu chegar no meu professor e chamá-lo de mano? Não. Então, tem os conceitos, os contextos certos para usar a língua. Por isso que a gente não fala em certo e errado. Porque se eu falar que é certo e errado, é universal. Quer dizer que ou vai ser sempre certo ou vai ser sempre errado. E a língua não é assim. Em alguns casos, uma variante é adequada, em outros casos, essa mesma variante é inadequada, certo? Pessoal, eu vou apagar a lousa aqui, porque no próximo bloco nós discutiremos o preconceito linguístico, um assunto bem sério que você precisa dominar, certo? Fique aí que eu já volto.
E vamos aqui para o segundo bloco, falar sobre um assunto seríssimo que já foi tema de redação e que os professores de língua portuguesa estão tentando amenizar, que é o preconceito linguístico, um conceito de Marcos Banho, tá? Pessoal, primeiro, quando eu falo em preconceito, pressupõe-se que é algo ruim, afinal, nenhuma forma de preconceito é boa. Toda vez que eu discrimino ou desprezo uma pessoa e sou preconceituoso, eu faço mal a ela. Então, preconceito já pode saber que é ruim. Preconceito linguístico é o quê? Preconceito com a língua. Professora, mas todos nós falamos português. A gente não tem preconceito com o português, isso não faz sentido. Preconceito com o português não, mas preconceito com algumas variantes da língua portuguesa existe, infelizmente. Vamos ler o conceito. Preconceito linguístico consiste em discriminar uma pessoa pela forma como ela se comunica. Discriminar como? Fazendo piada, tirando sarro, impedindo que essa pessoa participe de algum evento, que essa pessoa tenha oportunidades melhores na vida, segregando-a. Em geral, suas principais vítimas são pessoas de menor prestígio social e ou com menor escolaridade. Por quê? Porque a norma padrão é a variante de maior prestígio social. É a variante que é usada em situações formais de comunicação, que está nos livros, que está nas obras culturais, em sua maioria. Então, a norma padrão é vista como a superior, a melhor de todas, e qualquer pessoa que não se comunique usando a norma padrão, seguindo a gramática, é vista como inferior. Consiste em desrespeitar uma variante por ela ser diferente da norma padrão, que é o que eu expliquei para vocês. Se não é a norma padrão, não é boa. Porém, coloquei aqui uma frase sublinhada de tão importante. Não existe hierarquia linguística. Vou ler mais uma vez. Não existe hierarquia linguística. As variantes são apenas diferentes. Para a linguística, a forma como a pessoa se comunica diz muito sobre a história dela, sobre quem ela é. Se a pessoa fala puxando R, como eu, ela nasceu aqui no norte do Paraná, ela cresceu aqui. Se a pessoa não usa a norma culta, provavelmente ela não teve muitas oportunidades de estudo, ela tem um grau de escolaridade mais baixo, ela não conseguiu acessar a norma culta. Se a pessoa usa uma variante caipira, é porque ela não cresceu na cidade grande, entendem? A forma como a pessoa se comunica diz tudo sobre quem ela é. Professora, eu posso tirar sarro de alguém porque essa pessoa conjugou um verbo errado? Porque essa pessoa falou, por exemplo, eu trouxe? Não, não pode. Isso é preconceito linguístico. Eu posso discriminar alguém porque eu não acho bonita a forma como a pessoa fala? Não, preconceito linguístico. Eu posso dizer que a minha forma de falar é a top, é a superior? Não, preconceito linguístico. Não existe hierarquia entre as variantes. Claro que quando a variante que está sendo julgada, que é alvo de preconceitos, não é a minha, é muito fácil eu dizer que a pessoa tem que se corrigir, que ela tem que estudar, que ela tem que melhorar o português. Mas aí, pessoal, nós temos que exercer a empatia. Será que se alguém falasse do meu sotaque, falasse das gírias que eu uso, falasse da minha forma de falar, eu ia gostar? Eu ia me sentir bem? Não. Então, o que eu quero que fique gravado na sua mente depois dessa aula? Que a língua é viva, que a língua se transforma e se adapta a diferentes conceitos, que existem diversas variantes da língua portuguesa e que todas elas têm o seu valor.
Convencionou-se que em situações formais é preciso usar a norma padrão. É importante sim saber a norma padrão, principalmente para a escrita, mas não existe uma variante melhor que a outra. Elas são apenas diferentes. Nossa, professora, hoje você se empolgou. Pois é, me empolguei, eu gosto bastante de linguística, é um assunto muito interessante, muito importante. E para que você possa fixar os seus conhecimentos, eu vou deixar na descrição do vídeo um link com 2 exercícios que foram extraídos do Enem e que falam exatamente sobre este assunto aqui, para que você possa praticar, para que você se sinta mais preparado para as suas provas e caso você não esteja estudando para nenhuma prova, caso você esteja aqui apenas para estudar, para você aprofundar os seus conhecimentos. Pessoal, muito obrigada por assistirem a mais uma aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. Tem muita coisa legal, muitas dicas de gramática no meu Instagram, tá? Então me siga lá, caso você ainda não siga. Inscreva-se no canal, teremos vídeos novos todas as quintas, às 2 horas da tarde. E caso você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos. Muito obrigada, pessoal. Um abraço grande a todos e até semana que vem. Tchau, tchau!